Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo a doutrina dos Espíritos. Hoje é dia 11 de julho de 2019, uma quinta-feira, 23 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão pela internet, está apagado um pouquinho em cima, não vou conseguir ler, o Facebook vai engolindo o nome do dono, não dá chance da gente rolar esse troço. Não sei se tem gente para cima ou não, mas está a Raquel Poloniato conosco, a Dinorá e o Paulo César. E a Roseli também. O Paulo está desejando uma boa noite a todos. E pelo YouTube nós não temos ninguém assistindo. Então, essas pessoas que estão aí pelo Facebook, se não são inscritos, por favor, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Nós estamos precisando de mais umas 600 inscrições para poder transmitir pelo celular. Então, vai ser de grande valia a inscrição de vocês. Tá bem? Uma boa noite a todos. Obrigado por estarem conosco para acompanhar os nossos estudos. Se houver alguma dúvida por parte de vocês, por favor, façam perguntas aí pelo chat e a gente vai tentar responder. Nós estamos estudando do livro O Céu e o Inferno, o capítulo 3, O Céu. Parágrafo 1. Kardec diz assim: a palavra céu se aplica geralmente ao espaço infinito que envolve a Terra, e mais particularmente à parte que se eleva sobre o horizonte. Ela vem do latim coelum, formada do grego koilos, que significa côncavo, porque o céu apresenta o aspecto de uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, constituídos de matéria sólida e transparente. Quer dizer, mulher lá não podia usar vestido, né? Porque é complicado. Formando as esferas concêntricas. Quer dizer, não é uma esfera só, são várias. Várias esferas concêntricas, superpostas, né? Que tinham a Terra por centro. Essas esferas giram ao redor da Terra, ao redor da Terra, arrastavam com ela os astros encontrados nos seus círculos. Essa ideia decorrente da influência dos acontecimentos astronômicos foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os diferentes degraus da escala da beatitude. Procura, por favor, o que é teogonia. Por favor, aí no Facebook. Está com o celular aí? Estou. Procura, por favor. Aqui na outra aula, você marcou? Gênese dos deuses. Gênese dos deuses? É. A origem dos deuses? Então deve ser isso. Então, teogonia significa gênese dos deuses, ou origem, não é? Dos deuses. O último era a morada da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus. E a gente teve aqui no Brasil, há muito tempo atrás, uma revista chamada Sétimo Céu. Era uma revista de romance e tal, né? Muita gente vai estar pela internet e vai lembrar dessa revista. Daí a expressão estar no sétimo céu para exprimir a felicidade perfeita. Os muçulmanos admitiam a existência de 9 céus, em cada um dos quais a felicidade dos crentes era maior. O astrônomo Ptolomeu contava 11
sendo o último chamado empírio, em verdade da grande luminosidade que o caracterizava. Esse é, ainda hoje, o nome poético dada à região da glória eterna. A teologia cristã reconhece a existência de 3 céus. Então, teologia é a ciência que estuda Deus, dentro das religiões ditas cristãs. Não é? Eles admitem, reconhecem a existência de 3 céus. Não é? O primeiro é a região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço em que se movem os astros. O terceiro está além da região dos astros e é a morada do Ser Supremo, ou seja, Deus mora dentro da sua criação. Já começa o Everson Mouro, lá de Porto Alegre, está conosco. Seja bem-vindo, viu, Everson? Prazer tê-lo conosco. Abraço aí na sua família. Um grande prazer ter você aqui estudando a doutrina dos Espíritos conosco. Então, por aí já caracteriza um grande absurdo, né? E como é que o Criador pode estar dentro da sua criação, né? Mas esta é a crença da teologia cristã. E dos eleitos, né? Não só a morada de Deus, como também daqueles que merecem ir para o céu. E o contemplam face a face, estão vendo Deus como se fosse uma outra criatura, né? Ou seja, a ideia de que Deus é uma criatura, é um ser humano, né? Ou algo semelhante a isso, né? O que é o outro grande absurdo. É de acordo com esta crença que se diz que Paulo foi elevado ao 3º céu. As diferentes doutrinas referentes à morada dos bem-aventurados repousam toda no duplo erro de que a Terra é o centro do universo e de que a região dos astros é limitada. É além desse limite imaginário que todas elas colocam a região afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Estranha anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que a todas governa nos confins da criação, ao invés do centro, de onde a irradiação do seu pensamento poderia estender-se ao todo. A Daniele Buoso acabou de entrar também, está conosco. Bem-vinda, Dani. A ciência, com a inexorável lógica, ou seja, a ciência não pede passagem para a religião, né? Ela simplesmente existe, observa e estuda e define leis para as coisas. Então, ele diz assim, a ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, iluminou com a sua luz as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. Isso no tempo de Kardec já, você imagina hoje, né? Com Hubble e outras sondas espaciais. Não, mas caiu há muito tempo. Não sei como é que a teologia cristã ainda se mantém nessa situação, admitindo esses absurdos. A Terra não é mais o centro do universo, mas um de seus menores astros, girando na imensidade. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. Apenas um centro, o centro de um turbilhão planetário, que pertence a um turbilhão muito maior ainda, que é a nossa galáxia, né? A Via Láctea. As estrelas são inumeráveis sóis, em torno dos quais giram inumeráveis mundos, separados por distâncias, que são apenas acessíveis ao nosso pensamento, embora eles nos deem a impressão de se tocarem.
O Tiago Janine Leonelli está conosco. Bem-vindo, Tiago. Abraço a todos aí em casa, viu? Nesse conjunto, regido por leis eternas que revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favoráveis à habitabilidade. Dessa maneira, pergunta-se por que Deus a teria feito a única sede. Vou pegar no parágrafo anterior para a gente retomar. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos da observação, iluminou com a sua luz as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o centro do universo, mas um de seus menores astros girando na imensidade. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis, em torno dos quais giram inumeráveis mundos, separados por distâncias que são apenas acessíveis ao nosso pensamento, embora eles nos deem a impressão de se tocarem. Boa noite, viu, Beno? Não tinha visto que você estava presente, mas depois acabei vendo. Obrigado pela sua presença. Nesse conjunto, regido por leis eternas, que revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favoráveis à habitabilidade. Dessa maneira, pergunta-se por que Deus a teria feito a única sede da vida e relegado a ela criaturas de sua predileção. Muito ao contrário, tudo nos diz que a vida se encontra por toda a parte e que a humanidade é infinita como o próprio universo. A ciência, tendo nos revelado a existência de mundos semelhantes à Terra, é evidente que Deus não os podia ter criado sem finalidade. Ele os deve ter povoado de seres capazes de os governar. Aqui tem uma nota do tradutor que diz: a Terra é um dos mundos menos favoráveis à habitabilidade. Essa afirmação de Kardec é de grande importância, pois antecipa conhecimentos que só agora vão se firmando no mundo científico. A vida humana é breve e difícil, lutando o espírito e o corpo com hostilidades de toda a espécie no solo planetário. Apesar disso, ainda há quem sustente a ideia de que somente a Terra deve ser habitada. Isso porque o homem se desenvolve aos poucos, penosamente, através dos milênios. Acostumados a encarar as coisas do ponto de vista humano, apega-se hoje ao hemocentrismo, como antigamente se apegava ao geocentrismo. O Espiritismo antecipou a era cósmica, revelando a pluralidade dos mundos habitados. Consulte o Livro dos Espíritos a esse respeito e veja, na coleção da Revista Espírita, a maneira por que os espíritos tratam desse problema com Kardec. Então, eu vou dar aqui uma dica a vocês que estão aí pela internet, a todos os que gostam de estudar a doutrina dos espíritos, que existe um site na internet chamado Kardecpedia. Kardecpedia, com K. Kardecpedia é um site excelente para os estudiosos, para se fazer pesquisas a respeito da obra de Kardec. Então lá, tudo que você quiser saber a respeito da obra de Kardec, coloque lá um tema, por exemplo, mundos habitados, por exemplo, né? E tudo que aparecer na obra de Kardec, onde estiver essas duas palavras, mundos habitados, vai aparecer ali o livro e o local onde você vai encontrar a respeito desse tema. Então, o que se quiser saber a respeito disso, da pluralidade dos mundos, por exemplo, você digita lá, pluralidade dos mundos, e tudo, aonde estiver, Revista Espírita, Livro dos Espíritos, toda a obra de Kardec, onde estiver citado esse termo, pluralidade dos mundos, vai aparecer no Kardecpedia. Então, eu recomendo fortemente àqueles que gostam de estudar a doutrina,
para que baixem aí o aplicativo, tem aplicativo para celular também, ou então no computador, na página Kardecpedia. E ele continua dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui onde nós estamos, tá. A parágrafo número 4. As ideias do homem estão sempre na razão dos seus conhecimentos. Como todas as descobertas importantes, a da contribuição dos mundos, a da constituição dos mundos teve que influir nessas ideias, mudando-lhes o curso. Sob a influência dos novos conhecimentos, as crenças tiveram de modificar-se. O céu foi deslocado, a região das estrelas, sendo sem limites, não lhe deixa mais espaço. Para onde foi ele? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. A Maria Luísa Alves Pereira entrou, está conosco, está desejando uma boa noite. Boa noite para você também. Muito obrigado por estar presente. O Nando Ferraz acabou de entrar também. Obrigado, Nando, pela presença. A Renata acabou de entrar também. Obrigado, Renata. Aliás, reentrar, né? Nosso sistema aqui caiu, nós acabamos reconectando. O pessoal está percebendo que está no ar e está reentrando para estudar conosco. É um prazer, viu, pessoal? Muito obrigado. Se eles se calam, se eles permanecem mudos, é porque não tem resposta. Evidentemente. Porque quando a gente tem resposta, a gente não fica mudo, né? A gente responde. O Espiritismo vem resolvê-la ao demonstrar o verdadeiro destino do homem. A natureza deste último e os atributos, atributos de Deus, sendo tomados como ponto de partida, chega-se à conclusão. Quer dizer que, partindo do conhecido, chega-se ao desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que permitem ao Espiritismo chegar a esse ponto. O homem se constitui de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser racional, o ser inteligente. O corpo é o envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento da sua missão na Terra, permitindo-lhe executar os trabalhos necessários ao seu adiantamento. O corpo se destrói depois de usado e o espírito sobrevive a essa destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o movimenta. Sem o corpo, o espírito continua integral. É vida, é inteligência. Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual de que saíra para se encarnar. Há, portanto, o mundo corpóreo, constituído de espíritos encarnados, e o mundo espiritual, constituído dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, em razão do seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a qualquer outro globo, ou seja, qualquer outro globo que estejam habitando naquele momento. Encarna no outro mundo, então, pelo corpo vai estar ligado, né, cativo naquele mundo. Não pode sair daquele mundo, não pode transitar pelo universo, que não acontece com os mundos, com os seres espirituais, aqueles que estão em estado de erraticidade, ou seja, aqueles que não têm corpo físico. O mundo espiritual estende-se por toda parte, ao redor de nós e através do espaço. Nenhum limite podemos assinalar para ele. Não existe nenhum lugar localizado ou circunscrito no mundo espírita, ou seja, as colônias espirituais são uma falácia. Não existem colônias espirituais. Aliás, nem é necessário colônia nenhuma. Basta um pouco de raciocínio, um pouco de inteligência, que a pessoa vai perceber pela racionalidade que não há nenhuma necessidade das colônias espirituais.
Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o constituem não se arrastam penosamente sobre o solo, mas atravessam as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que o retinham cativos. Então, nós, os seres encarnados, somos prisioneiros da carne, somos cativos, ou seja, temos que ficar ligados a ele, a esse corpo material, até o momento do nosso desencarne. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dispondo de aptidão para todas as aquisições e para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções. E, por conseguinte, novas possibilidades de prazer, desconhecidas dos espíritos inferiores. Então, há prazeres, há satisfações, há alegrias para os espíritos que nós simplesmente desconhecemos, pela nossa natureza inferior, pela inferioridade do nosso corpo físico e pela inferioridade dos nossos espíritos. Somos espíritos imperfeitos e desconhecemos essas alegrias do mundo espiritual, que estão reservadas àqueles que já têm mais evolução que nós. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem aquilo que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. Está conosco a K. Bighelli. Bem-vindo, viu, K? Seja bem-vindo entre nós. A felicidade está na razão do progresso realizado. Então, quando Jesus insiste em que nós tenhamos uma vida reta aqui na Terra, é exatamente por essa razão. Não é porque Jesus era um religioso, um fanático religioso, nada disso. Né? Quando ele pede que a gente seja bom, pratique a caridade, na acepção que ele dá para a caridade, não é dar coisas, mas praticar o bem, no modo geral, sendo pessoas benevolentes, agindo, perdoando o próximo, sendo indulgente para com as faltas alheias. Ele está falando exatamente isso, para que nós possamos realizar esse nosso progresso, a fim de permitir, no mundo espiritual, gozar dessa felicidade que eles estão ensinando a perder. Para entender melhor a bondade de Deus, também está mais avançado. Na realidade, a gente só vai entender aí mesmo, viu, Orlando? Porque bondade no nosso mundo é também apenas uma teoria. Né? Quando você quer ser bom com alguém, às vezes você está sendo injusto com o outro, aqui no nosso mundo. Né? Parcial. Ou então você está sendo parcial ou conivente com o erro. Né? Fulano erra, mas o pai dele é bom com ele. Será que está sendo bom mesmo? Não é? Na realidade, não está sendo bom, ele está sendo conivente. Né? Hoje em dia, no nosso país, há muitos velhos aí de 40 anos vivendo com os pais, à custa dos pais. Né? Cara formado, tem diploma, está vivendo à custa do pai e da mãe, porque os pais foram bons, entre aspas, com esse cara. Né? Deviam ter tornado a vida dele bastante dura, né? Criado um bocado de problema para ele, pelo menos agora ele estaria vivendo a própria vida. Mas o senhor sabe que eu escuto bastante na minha família? Eu escuto assim, uma família grande, eles falam, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Esse é o grande problema. Então, aí eles vão dando, né? Então, facilitando bastante. É isso. A gente tá sorte que nossos meninos são meninos bons. Mas acontece que acaba acostumando com uma facilidade que não é natural. Ana Campoy, Eduardo Teixeira, então está conosco. Essa facilidade não é natural da vida. Não é natural. A vida é assim, e você já deve ter passado por isso também, eu passei, todos nós passaremos ou passamos por dificuldades.
Chega um momento da vida, você está estabilizado financeiramente, bom, você tem um contratempo financeiro e a tua vida vira de cabeça para baixo. Então, aí é que entra, é nesse momento da dificuldade, dos grandes reveses da vida, dos grandes reveses da saúde, por exemplo, tá? Não só financeiro, mas da saúde, por exemplo, é que você tem que mostrar capacidade de superação. E é onde as pessoas habituadas à facilidade não aprenderam a superar essas dificuldades. Esse é o grande problema. Porque aquele que passa a dificuldade desde sempre, né, ele convive com a dificuldade, ele procura caminhos, ele procura alternativas para poder sair da dificuldade. E quem só viveu facilidades não conhece esse lado da vida, essa necessidade da vida de superar a dificuldade. Eu estava vendo, um sujeito fez um filmetezinho para colocar no Facebook, com um garoto de 7 ou 8 anos de idade, acho que em Minas Gerais, ele estava engraxando sapato, o garoto. E ele cobrava lá, sei lá, 5, 6 reais, por cada engraxada que ele dava no sapato. E o sujeito falou para ele, o que você faz com esse dinheiro? Ele falou, uma parte eu dou para minha mãe. Ele falou, você pega alguma coisa para você? Ele falou, eu pego, uma moedinha. Ele falou, deve ser R$1, né? Suponho. Ele falou, o que você faz com esse dinheiro? Ele falou, eu estou ajuntando. Quando eu tiver com a lata cheia, eu vou comprar um celularzinho para mim. Ele dá tudo para a mãe para ajudar em casa, certamente passam necessidade. Então ele tem a consciência de que ele precisa ajudar a mãe, mas ao mesmo tempo ele está poupando para poder adquirir uma coisa que ele deseja. Olha a cabeça dessa criança com 7 anos de idade, 8 anos de idade. Esse cara nunca vai passar necessidade na vida. Esse não. Ele vai trabalhar de cortador de cana, ele vai trabalhar de cortador de cana, ele vai trabalhar catando papel na rua, catando latinha, o que for necessário, mas necessidade ele não passa. Entendeu? Essa é a diferença entre aquele que só conhece a facilidade e aquele que conhece as necessidades da vida. Né? É disso que os espíritos falam, e é isso que eles nos ensinam. E é isso que Jesus sempre ensinou. Né? Jesus não ensina facilidade. Jesus não ensina, pelo contrário, diz assim, porfiai pelo caminho estreito. É o caminho da dificuldade, estreito, quando ele fala de estreitez, ele fala de dificuldade. Né? Deseje você o caminho da dificuldade. Procure o caminho da tribulação, das dificuldades, porque esse é o caminho que leva a Deus. O caminho largo, o caminho das facilidades, é o caminho que leva à perdição. Palavras de Jesus, pelo menos está no Evangelho. E se ele não disse, deveria ter dito, porque é a realidade. É a verdade. Então, o pai e a mãe que facilita a vida de filho, está botando o filho a perder, está botando o filho para ter. Depois que ele partir, e a gente não é eterno, e o natural da vida é o pai e a mãe partir primeiro que os filhos, né? Se esse for o desejo de Deus. A hora que nós partirmos, os filhos vão ficar em grande dificuldade, porque não vão saber resolver esses problemas. Sabe quem viveu esse momento que nós estamos vivendo agora? A sociedade norte-americana. A sociedade norte-americana viveu isso. E se você procurar na história da sociedade norte-americana, você vai perceber que não só em relação a isso, mas em relação, por exemplo, à virgindade feminina, os homens norte-americanos hoje estão buscando mulheres virgens para casar. Olha que interessante. E ninguém foi mais liberal nos anos 60, 70 do que o homem norte-americano. Olha que invertida de valores. Não é? Por quê? Toda a permissividade possível no sexo e na família, toda a liberalidade possível, e depois essa inversão de valores. Porque as pessoas buscam os valores que são os ideais, os valores que são imutáveis, aqueles que realmente trazem felicidade. Que é a honestidade, o bem, o bom comportamento, o trabalho, enfim, os valores conservadores, os valores clássicos, que aquilo que é clássico é bom. Ou seja, se você andar em cima da linha daquilo que é clássico, daquilo que é verdadeiro, você jamais vai pender para um lado que vai te trazer dificuldade, com certeza. Pode ser difícil andar nessa linha, andar nesse caminho, andar nesse rumo, mas com certeza você não vai ter tanto problema quanto se você for uma pessoa liberal, permissiva, por exemplo.
né? Pega a sociedade, a nossa sociedade brasileira. Qual é o estado que tem mais problema com segurança e com comportamento? Rio de Janeiro. Por quê? É uma sociedade permissiva, sempre foi. Eles admitem a permissividade. São liberais. Admitem qualquer coisa. Então, antigamente se dizia assim: o paulista trabalha, o gaúcho manda e o carioca se diverte. Olha a cabeça. Entendeu? E o que nós vemos hoje, um dos estados mais desorganizados da União é o estado do Rio de Janeiro, embora seja um estado rico, porque tem petróleo à vontade e tal. Então, as facilidades não resolvem absolutamente nada. Vamos lá. Seguindo os nossos estudos, ele diz assim: a felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. Embora, estando lado a lado, um pode se encontrar nas trevas, e quando ele fala aqui trevas, ele está citando trevas da ignorância, não é? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Maria Clara Zanello entrou, o Cristiano Correio Santos também entrou. Estão dizendo boa noite para vocês também, é um prazer tê-los conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém pelo YouTube. Não, está a Berna com a gente. Então eles dizem assim: embora estando lado a lado, um pode se encontrar nas trevas, como eu estava comentando, nas trevas da ignorância, enquanto para o outro é tudo resplandecente ao seu redor. Um está bem e o outro está sofrendo problemas, né? E o grande problema da humanidade é a ignorância, a falta de conhecimento. Da mesma maneira como um cego e um vidente podem se dar as mãos. Um percebe a luz, que entretanto não impressiona o outro. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas próprias qualidades, eles a gozam por toda parte, onde quer que se encontrem na face da terra, entre os encarnados ou no espaço, ou seja, não precisa de região nenhuma, não precisa de céu nenhum, né? Não há necessidade de céu nenhum e nem de inferno nenhum para o espírito ser feliz ou infeliz. Ele pode estar lado a lado, um feliz e o outro infeliz no mesmo lugar. Porque a felicidade ou a infelicidade é inerente do espírito, é inerente do ser, né? E não inerente da região onde ele vive. Uma comparação vulgar nos permitirá compreender ainda melhor esta situação. Se, num concerto, se encontram dois homens, um bom músico de ouvidos exercitados, o outro sem conhecimentos musicais e no sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto o segundo permanece insensível. Isso porque um percebe e compreende o que não produz nenhuma impressão sobre o outro. Assim acontece com todas as alegrias dos espíritos, que estão na razão direta de suas aptidões para senti-las. O mundo espiritual está repleto de esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda sujeitos às influências da matéria, não podem sequer entrever, pois são acessíveis apenas aos espíritos depurados. Tem um rodapé de número 12 que diz: assim, o Espiritismo confirma o adágio: a felicidade está dentro de nós, mas, ao mesmo tempo, desmente a suposição da elite, não do povo, de que os ignorantes são mais felizes que os instruídos. Como pode uma criatura ignorante e grosseira sentir a verdadeira felicidade? Sujeita aos instintos animalescos, presa de interesses mesquinhos, apegada a prazeres passageiros, a felicidade dessas criaturas é ilusória e está arriscada de decepções contínuas. Na proporção em que a criatura se eleva, os seus sentimentos se refinam, os seus prazeres passam do plano das sensações materiais para os das sensações íntimas, espirituais. A sua felicidade se amplia
em perspectivas jamais suspeitadas. Ela atinge, então, aquele estágio da evolução em que a felicidade se torna permanente e invariável, não perturbada por nenhum fato exterior, pois para esses fatos ela possui também uma visão e uma compreensão que nos escapa, e recursos que não possuímos para prestar ajuda e socorro eficientes. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, o Denilson entrou e a Gabriele Marielle também está conosco. Sejam bem-vindos. Eu convido a todos que estão aí pela internet que, querendo, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Nós transmitimos também os nossos encontros de estudo pelo canal do YouTube. Nosso canal é AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas. Por favor, se puderem, acessem, se inscrevam, para que nós possamos contar com o número necessário de inscritos, a fim de transmitir as nossas reuniões de estudo também pelo celular. Tá bem? Por favor, nós agradecemos antecipadamente. Não devemos, porém, confundir criaturas ignorantes e grosseiras com criaturas pobres, nascidas em meio social obscuro, desprovidas de cultura do mundo, mas providas da cultura e do refinamento da alma. As condições sociais da Terra não correspondem às condições evolutivas do espírito. Foi bom explicar isso aqui mesmo, porque o pessoal pode entender de forma diferente. Claro, evidente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Evolução da Terra não tem nada a ver com a evolução do espírito. O mendigo pode estar na frente do doutor em evolução, né? O progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho. Essa afirmação é extraordinária, né? Porque isso aqui demonstra que não há privilégios, né? O Criador não privilegia, não premia ninguém. Mas como eles são livres e trabalham para o seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, segundo a sua vontade, eles apressam assim ou retardam o seu próprio progresso, o que vale dizer a sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros se arrastam por longos séculos nos lugares inferiores. Eles são, portanto, os próprios artífices da sua situação feliz ou desgraçada, segundo essas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras. Cada espírito que fica atrasado só pode lamentar-se de si mesmo, como aquele que avança tem todo o mérito do seu progresso. A felicidade que conquistou tem, assim, mais valor aos seus próprios olhos. E o rodapé, nota do tradutor, diz o seguinte: o mérito do progresso implica também o desenvolvimento da responsabilidade. Maior conhecimento, maior a responsabilidade. O espírito que fracassa numa encarnação não retrocede no plano evolutivo, mas sente enfraquecer-se moralmente. Isso aumenta a sua necessidade de esforço próprio para a recuperação do tempo perdido. O espírito virtuoso dá o que podemos chamar um salto no tempo, o que aumenta a sua fé em Deus e a sua confiança em si mesmo. Ele se fortalece moralmente e eleva o seu senso de responsabilidade. Dali por diante, as vitórias morais lhe são mais fáceis. O progresso espiritual se verifica através dos saltos qualitativos, de que trata Kierkegaard em seu ensaio sobre o conceito de angústia. Ao saltar no tempo, o espírito realiza também o salto interior de sua transformação moral. Segue Kardec. A felicidade suprema é o prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos. O que vale dizer dos espíritos puros. Eles atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, mas o que o espírito não consegue num determinado tempo, o consegue em outro, de maneira que essas duas formas de progresso acabam por atingir o mesmo nível. Essa é a razão pela qual frequentemente se vêem homens inteligentes
e instruídos que são pouco avançados no terreno moral e vice-versa. Parágrafo número 8. A encarnação é necessária ao espírito para conseguir esse duplo progresso, intelectual e moral. O progresso intelectual é realizado pela atividade que é obrigado a desenvolver nos seus trabalhos. O progresso moral pela necessidade das relações mútuas entre os homens. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a mansidão, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motivo, por alvo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vive, só não há vícios nem virtudes se, pelo isolamento, ele se preserva do mal. Também anula as possibilidades do bem. Quer dizer, o isolamento absoluto é uma estupidez, né? Ninguém deve se isolar, porque nós precisamos da vida de relação. Nós somos criaturas sociáveis, né? Sociais, que vivem em sociedade, né? Então, o isolamento é uma estupidez, porque o espírito acaba perdendo o benefício daquela encarnação, né? Aqui tem um rodapé de número 14, que diz: eis a razão porque o espiritismo é inteiramente contrário ao misoneísmo, ou isolamento, como queira, né? Ao isolamento da criatura, mesmo a pretexto de consagrar-se a Deus. Quer dizer, se enfia num convento qualquer e acha que está servindo a Deus, não está servindo nada. A dinâmica do desenvolvimento moral está sujeita à dinâmica do progresso social, né? Está na prática da moralidade e da ética, não tenha dúvida. O relacionamento entre as pessoas é que determina a evolução do espírito. Quando ele aprende a se relacionar, ele evolui, ele cresce, ele progride. Né? Ensina e aprende. Ensina e aprende, exatamente. Ele está no mundo para ensinar e para aprender. Né? Se trabalhando a natureza e as coisas, trabalhando a nós mesmos, despertando nossa inteligência, por outro lado, é no meio social que conseguimos o desenvolvimento moral, despertando a nossa afetividade ou a nossa violência. Né? Porque não existe, as pessoas acham, não, está errado, não tem erro nenhum. Né? O cara ele vai ser violento numa encarnação, na outra ele não vai ser. Né? É a experiência que ele está vivendo. Ele vai ser um homicida numa encarnação, na outra ele não vai ser, com certeza. Né? Com certeza absoluta que ele não vai ser mais violento, tão violento numa outra encarnação. Porque tem que aceitar esse mundo que a gente vive. O mundo é o que é porque os espíritos são o que são. Quem faz o mundo ser como é são os espíritos que aqui vivem. Né? Portanto, não tem erro nenhum, está tudo certo. Faz parte da maneira pela qual a humanidade progride em mundos como o nosso. Né? As igrejas começam agora a compreender isso, tomando as primeiras providências para acabar com os processos retrógrados de isolamento religioso, a pretexto de viver para Deus. Só vivemos para Deus servindo ao próximo. Exatamente isso. Vamos ler mais o parágrafo 9 para a gente encerrar. Uma só existência corpórea é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo o que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo o que possui de mal. O selvagem, por exemplo, jamais poderia atingir numa só encarnação o nível moral e intelectual de um europeu dos mais avançados. Isso seria materialmente impossível. Deveria ele, então, permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das suas faculdades lhe pode proporcionar? O simples bom senso repele essa suposição,
que seria, ao mesmo tempo, a negação da justiça e da bondade de Deus, bem como da lei do progresso que rege a natureza. Eis porque Deus, soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas existências quantas forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito se apresenta com o que adquiriu nas precedentes, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Cada existência é, assim, um passo dado no caminho do progresso. Aqui tem o rodapé de número 15, que diz: temos aqui o princípio bem conhecido da pedagogia. A educação não tem por finalidade de transmitir conhecimento, mas preparar o educando para a aquisição de conhecimentos. O que se passa na encarnação é precisamente isso. Podemos aprender muito numa existência, mas não são os conhecimentos formais que interessam ao espírito, e sim o seu treinamento no aprendizado que desperta as suas faculdades cognitivas, ou seja, a capacidade de aprender, né? Cognição significa isso. Cada encarnação predispõe o espírito a assimilar conhecimentos mais avançados na seguinte. Por isso é que não nascemos com a cabeça cheia de dados e informações, mas aparelhada com as intuições que nos determinam a vocação e a habilidade para diversos setores de atividade. A vida social é necessária, porque só ela possui os estimulantes capazes de despertar um cérebro novo que vamos possuir as suas faculdades latentes. Isso explica o motivo porque as crianças abandonadas na selva ou isoladas no meio social não revelam desenvolvimento mental. Lembremos a maiêutica de Sócrates, ou seja, o progresso por ele usado para arrancar o conhecimento de dentro dos seus próprios discípulos, ao invés de aplicar-lhes o ensinamento didático. A encarnação é inerente à condição de inferioridade dos espíritos. Então, se está encarnando, é porque é inferior, um espírito imperfeito. Ela se torna desnecessária para aqueles que rompem esses limites e progrediram espiritualmente ou nas existências corporais dos mundos superiores, onde nada mais existe da materialidade terrena. Para esses, a encarnação é voluntária, com o fim de exercer sobre os encarnados uma ação mais direta no cumprimento das missões de que estiverem encarregados. Eles aceitam as suas vicissitudes e os seus sofrimentos por abnegação. Vamos marcar aqui o parágrafo de número 10 com a data de hoje. Hoje é dia 11/7/2019, para nós retomarmos no nosso próximo encontro. Alguém tem alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Deixa eu ver se a Bena fez alguma pergunta. Legal. Não, tudo certo? Tudo compreendido? Ficou tudo claro? Então, agora a inteligência faz parte da vontade. Não entendi? A inteligência faz parte da vontade. Não é que a inteligência faz parte da vontade, a vontade é estimulada pela inteligência. Quanto melhor usa a pessoa a sua inteligência, ela acaba desenvolvendo, pelo bom uso da inteligência, a vontade. É uma coisa só. Na realidade, a vontade é um atributo da inteligência, não do homem. Ela deriva da inteligência. O bom uso da inteligência acaba estimulando, acaba desenvolvendo a vontade. Eu vou trazer para você tem a Revista Espírita em casa, né, de 64? Se eu não me engano, está na Revista Espírita de 1864. Eu vou trazer, amanhã eu trago direitinho o parágrafo certinho,
aonde está? E aí a gente lê em Kardec, Kardec explica direitinho esse ponto. Eu também pensava até agora, até recentemente, que a vontade era independente, não independente, mas era um atributo à parte. E não é. Não é. Quando eu li, eu me surpreendi. Falei, pô, peraí, que história é essa? Né? Até agora eu pensava desse jeito, né? A gente precisa rever. Por isso que conhecer Kardec, estudar Kardec é muito importante, porque a gente acaba compreendendo as coisas como elas são. Né? E aí, parece que não é importante, mas é muito importante ser um detalhe muito importante. É um detalhe que mostra que não é um atributo, uma qualidade. Né? O atributo é a inteligência. É importante, você tem que Sem inteligência não teria vontade, é isso? Como é que é? Sem inteligência não teria Não, vontade. na realidade, a inteligência é um emulador da vontade. Entendeu? Ela é que estimula pelo uso, começa a usar, utilizar. Eu acho que é mais, mal comparando, é mais ou menos assim. O cara começa a fazer coisas equivocadas, a andar pelo caminho equivocado, ele começa a sofrer. Ele para em determinado momento, ele pensa, peraí, não está bom para mim, alguma coisa eu estou fazendo de errado. E ele começa a estimular a própria vontade, o desejo de mudar a orientação do seu pensamento, da sua maneira de agir. Entendeu? Então, a vontade acaba encaminhando o pensamento para encontrar soluções para os seus problemas. Essa é a realidade, mas estimulado pelo pensamento, estimulado pela inteligência, né? Porque a inteligência que acaba compreendendo, entendendo a necessidade dessa mudança e acaba estimulando a própria criatura a ter a vontade, a determinação de mudar a sua conduta. Eu, quando li esse Kardec, também fiquei surpreso. Falei, poxa, até agora eu pensava que eram coisas não independentes, porque uma coisa está intimamente ligada à outra, né? Mas não dá para colocar separadamente, porque deriva da vontade, da inteligência. A vontade deriva da inteligência. Não adianta a pessoa ser inteligente e não ter determinação. Não adianta. Não adianta. Embora o desenvolvimento da inteligência traga para o espírito o discernimento. Né? Ele começa a fazer a separação através da inteligência. A vontade para ele querer acertar. Sim, mas é interessante como realmente a vontade depende da inteligência, que a inteligência se desenvolve e ela passa a discernir, ou seja, a separar aquilo que é bom daquilo que não é bom. Né? Ele começa a entender o que é bom e o que não é bom. Por esse entendimento é que ele estimula a vontade de mudar a sua conduta. Ele começa fazendo essa separação, ele começa a entender. Porque o que acontece com uma boa parte das pessoas que habitam o nosso mundo? Não estou nem aí, que se dane. Então, para ele, tanto faz o barco ir para a direita, como para a esquerda, como ir para frente, que ele não está nem aí com as coisas. Quando você começa a fazer essa separação, não, peraí, quem vai conduzir o meu barco sou eu. Eu mando no meu barco. Não é a vida que vai mandar no meu barco. Não é a vida que vai conduzir a minha carroça. Eu vou conduzir a minha carroça. Minha carroça vai para onde eu quero. Aí você começa a usar a inteligência para você conduzir a sua vida da sua maneira. Não da maneira que a maioria quer. Porque a humanidade ela é conduzida como massa de manobra exatamente por essa razão. Aí você sai da manada. Né? Você sai da manada, desse jeito você sai da manada. Mas até aí o que acontece? Os meios de comunicação dizem para as pessoas, vocês têm que fazer tal coisa para ser feliz. Aí como o cara não utiliza da sua vontade, ele entende, porque ele é inteligente, ele entende o meio de comunicação, ele fala, acho que está certo, eu vou fazer, todo mundo faz. Não é assim que uma boa parte das pessoas pensam e agem? É dessa forma. Né? Então, não estão utilizando da sua vontade, porque aceitam passivamente aquilo que lhe é imposto. Muita gente ganha rios de dinheiro com isso. Rios de dinheiro com esse troço. Né? Por exemplo, as drogas. A droga é isso. Né? A droga ela é imposta muitas vezes por um modismo. É moda.
o sujeito numa festa e cheirar uma carreira de cocaína. Aqui é normal. Vai na onda, embarca na onda. Mas aí o cara chega numa determinada encarnação e fala, opa, peraí, intuitivamente, ele não define, às vezes com palavras, mas intuitivamente, ele lembra de outras encarnações que ele fez aquilo, que ele cometeu aquilo, e que levou ele a desastres terríveis, a sofrimentos terríveis. Então, ele passa a estimular a própria vontade e não adentrar por esse caminho que o levou à derrocada, que o levou à infelicidade. É isso que acontece com as pessoas que acabam raciocinando, refletindo a respeito daquilo que devem ou que não devem fazer. Quem vai determinar é ela. Não viu o que ele fala? Como é que progride os espíritos? O espírito progride pela sua própria determinação. Ele determina o caminho que ele vai seguir. Não é? Agora, para chegar no momento onde você vai determinar aquilo que você vai fazer, e não os meios de comunicação, influência de parente, de pai, de mãe, ou de quem quer que seja, né? O espírito ele é influenciado até um certo ponto. A partir de um determinado momento, ele passa a determinar aquilo que ele quer ou não fazer, né? Mas há espíritos que não, se deixam levar por uma vida inteira, se deixam levar por toda a sua existência, pela influência alheia, né? Pela imposição da vontade alheia, né? Aquele livro que a gente sempre comenta aqui, eu não vou comentar agora, porque a gente está aqui aberto para o mundo, né? Mas aquele livro fala exatamente disso. É um grupo de pessoas que determinam o que a humanidade vai fazer. Comprei na internet, viu? Comprei os dois. Comprei esse e comprei A Sociedade Secreta do Século XX. Comprei os dois na internet. Só para chegar. Então, vamos lá. A Laureci Miranda acabou de entrar também. Bem-vinda, viu, Laureci? Embora nós estejamos no final das nossas transmissões, mas convido a todos que estão aí pela internet com a gente que sempre acessos podem se beneficiar com isso. E esse é o nosso propósito de conhecimento. Esse é o mais importante para todos nós. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo, guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutir as questões propostas pelo livro O Céu e o Inferno dessa noite. Pedimos humildemente bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma possamos dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.